Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso amigo Mantovani vai nos apresentar a segunda parte sobre a vida de Jesus, que está no documento que fala sobre os anos de transição. Então é com você, Mantovani. Isso que eu encontrei. Muito obrigada Boa de noite a antemão. todos, Boa a todos da noite. caríssima fraternidade, e Boa... boa noite a você também, futuro estudante do livro de Urântia. É um prazer estar mais uma vez com vocês, agora apresentando a segunda passagem, a segunda parte da, da caravana do Senhor Jesus pelos lagos da Úrmia e também do Mar Cáspio. Então, eu gostaria, para início da nossa conversa de hoje à noite, gostaria de fazer uma recapitulação do último tópico que a gente apresentou na aula passada, da semana passada, que, é, que, que essa apresentação vai basicamente se resumir nessas três palestras que o Senhor Jesus fez lá nas faculdades daquele lago lá da Úrmia, que fica no atual Irã hoje. Então, assim, até como uma forma de sedimentar o nosso caminho que a gente vai trilhar hoje, eu considero essa parte da soberania divina e soberania humana, e a soberania religiosa, né? Como assim uma premissa Galo. para o entendimento das outras duas palestras que Jesus apresentou lá nessa faculdade. Então, eu vou agora fazer compartilhar, né? Vamos ver se eu acerto dessa vez, tá, gente? Dizendo, gente, eu vou partir. Vou partir desse princípio, né, que eu falei para todos vocês, né? É, deixa eu chegar lá, que nós paramos no tópico 4, a soberania divina e a soberania humana. E a partir desse tópico, nós fizemos algumas considerações, e parece-me que chegamos a uma interpretação mais ou menos consensual de que a unidade religiosa em Urântia vai ser difícil, né, de ser é, emplacada assim de uma maneira mais imediata. Então, é, assim, deve demorar muito, na minha opinião, para que haja essa uniformidade de entendimento religioso no planeta Terra, devido principalmente a dois motivos que eu ressaltei por esses ensinamentos do Mestre Jesus, né, lá no Lago da Úrmia. Então, a primeira coisa que seria dessa, desse esforço de unificação seria o fato da dificuldade de as religiões atuais, né, terem a, a necessidade de despojar-se de toda essa soberania espiritual, né, que cada um quer deter, e depositar essa soberania para o bem comum de todas as religiões. E a segunda também parte que eu estou me baseando para chegar a essa conclusão é que é, somente com a colocação dessa soberania religiosa nas mãos de um governo supra-humano, para que seja, vamos dizer,
dirigente desse movimento ecumênico, é que teria condições de ter uma verdadeira paz religiosa em Urântia. Então, diante desses dois argumentos, eu tive a minha interpretação de que vai ter muita dificuldade de uma implantação mais imediata nessa das condições, né, com que o livro se propõe. Então, a gente pode continuar a partir dali, e o próximo tópico já é essa soberania política, que é realmente mais ou menos a mesma coisa da parte religiosa. Então, com o andamento dessa nossa discussão, da apresentação eh, dessa, desse tópico, né, a gente vai ver também que é mais ou menos o mesmo princípio, né? E que a gente vai ver também as dificuldades de implantação desse modelo. Também lembrando, né, que tudo isso que vai ser falado foi uma tipo de uma adaptação que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus não, foi as criaturas intermediárias que compuseram esse documento, fizeram uma adaptação, né, trazendo os conceitos que o Senhor Jesus fez no Lago da Úrmia para os nossos dias, principalmente para o século XX de Urântia. Então, começando então, é, vamos adiante, né? Tudo bem até aqui, gente? Passado o nosso susto da, Tudo da bem, tudo bem. intercomunicação, né? Então, vamos lá. Conquanto os ensinamentos do Mestre a respeito da soberania sejam uma verdade, complicada apenas depois do surgimento de uma religião. Deixa, deixa eu voltar. Conquanto os ensinamentos do Mestre a respeito da soberania de Deus sejam uma verdade, e complicada apenas depois do surgimento de uma religião entre as religiões do mundo sobre o Mestre, as apresentações de Jesus a respeito da soberania política tornam-se amplamente complicadas pela evolução política da vida das nações durante os últimos 19 séculos e até mais. Nos tempos de Jesus, havia apenas dois grandes poderes mundiais: o Império Romano no Ocidente e o Império Han no Oriente. E esses estavam bastante separados pelo reino persa e por outras terras intermediárias, das regiões do Mar Cáspio e do Turquestão. Esse Turquestão é o que atual hoje a gente trata como Turcomenistão. E ele é uma área adjacente ao Mar Cáspio. Nós partimos, portanto, na apresentação seguinte, mais da essência dos ensinamentos do mestre Naúrmia a respeito da soberania política e, ao mesmo tempo, tentamos descrever a importância de tais ensinamentos aplicáveis ao estágio peculiarmente crítico da evolução da soberania política no século XX depois de Cristo. Um preâmbulo, né? E vamos passar para o ilimitada. Há apenas dois níveis de soberania relativa em um mundo habitado: o livre-arbítrio espiritual do indivíduo mortal e a soberania coletiva da humanidade como um todo. Entre o nível do ser humano individual e o nível da humanidade total, todos os agrupamentos e associações são relativos, transitórios e têm valor apenas pelo que podem melhorar no bem-estar, na felicidade e no progresso do indivíduo e do planeta,
como um grande todo, o homem e a humanidade. Os educadores religiosos devem lembrar-se sempre de que a soberania espiritual de Deus está acima de qualquer lealdade espiritual que possa ser interposta como intermediária. Algum dia os governantes civis aprenderão que os Altíssimos dirigem os reinos dos homens. Essa citação no livro de Urântia é uma citação da Bíblia, né? Que está em Daniel, tá? Capítulo 4. E, na minha interpretação, esses Altíssimos que Daniel quis se referir, se referem também, na minha opinião, né? Que são os Altíssimos de Edente, os pais da constelação. Essa direção dos Altíssimos nos reinos dos homens não é para beneficiar qualquer grupo especialmente favorecido de mortais. Não existe uma coisa tal como um povo escolhido. O governo dos Altíssimos, os supracontroladores da evolução política, é um governo destinado a fomentar o maior bem ao maior número possível entre todos os homens e durante o maior espaço de tempo. Começando com o poder parental no grupo familiar, a soberania política evolui com a sua organização à medida que as famílias se superpõem na forma de clãs consanguíneos e se unem, por várias razões, em unidades tribais, que são agrupamentos políticos supraconsanguíneos. E então, por intermédio dos negócios, do comércio e das conquistas, as tribos tornam-se unificadas como uma nação, enquanto as próprias nações, algumas vezes, tornam-se unificadas como um império. À medida que a soberania passa dos grupos menores para os maiores, as guerras diminuem. Isto é, as guerras menores entre as nações menores ficam mais raras. Mas o potencial para as guerras maiores cresce à medida que as nações que exercem essa soberania tornam-se cada vez maiores. Em breve, quando todo mundo tiver sido explorado e ocupado, enquanto poucas forem as nações fortes e poderosas, quando essas nações grandes e supostamente soberanas tocarem as fronteiras, quando apenas os oceanos as separarem, então o quadro estará pronto para as guerras maiores, para os conflitos mundiais. As nações chamadas soberanas não podem acotovelar-se sem gerar conflitos e guerras. Tudo bem até aqui, né, gente? Vai ser um pouco, bastante, né, literal a coisa, bastante, basicamente, baseado nas leituras, mas são ensinamentos aí, né, do Senhor Jesus que a gente é, não pode, assim, colocar muito da nossa interpretação pessoal nisso, né? Embora isso seja também inevitável, mas eu procurei manter o máximo possível, né, das citações mais importantes que a gente que achou que estava sobressaindo, né, para justamente não fugir muito da essência do que o Senhor Jesus está querendo dizer. A dificuldade na evolução da soberania política, desde a família até toda a humanidade, repousa na resistência inercial demonstrada com todos os níveis intermediários. A mesma lealdade que torna possível a evolução da tribo torna difícil a evolução da supertribo, o Estado
territorial. E a mesma lealdade, que é o patriotismo, que torna possível a evolução do Estado territorial, complica bastante o desenvolvimento evolucionário do governo de toda a humanidade. Entendido, né, gente? Por um lado, é bom pelo fato, né, de unir todos os habitantes desta mesma tribo, ou nação, ou território, ou império, em torno das suas fronteiras, em torno das suas crenças, da sua cultura, etc. e tal, mas o mesmo patriotismo que ajuda de um lado, complica bastante o desenvolvimento de um governo de toda a humanidade. É mais ou menos o que eu quis dizer de início, né, sobre a questão da também questão religiosa. Urântia não desfrutará de uma paz duradoura antes que as nações chamadas soberanas coloquem inteligente e plenamente os seus poderes soberanos nas mãos da Irmandade dos Homens, o governo da humanidade. O internacionalismo, que é a liga entre as nações, nunca pode trazer a paz permanente à humanidade. As confederações das nações de amplitude mundial efetivamente impedirão guerras menores e controlarão aceitavelmente as nações menores. Elas não impedirão, no entanto, as guerras mundiais, nem controlarão três, quatro ou cinco dos governos mais poderosos. Em face de conflitos reais, um desses poderes mundiais retirar-se-ia da Liga e iria declarar guerra. Vós não podereis impedir as nações de entrar na guerra, enquanto elas permanecerem infectadas com o vírus enganoso da soberania nacional. Olha os termos aqui do livro de Urântia, né? Proferidas pelo Mestre Jesus. O internacionalismo é um passo na direção certa. Uma força policial internacional impedirá muitas guerras menores, mas não será eficaz a ponto de impedir as guerras maiores, os conflitos entre os grandes governos militares da Terra. Eu vou chegar até o fim desse tópico, e depois a gente vai abrir um espaço para alguma discussão, algum comentário, tá? Vamos seguir a mesma linha que a gente começou na aula anterior. À medida que decrescer o número de nações verdadeiramente soberanas, os grandes poderes, crescerão tanto a oportunidade quanto a necessidade de um governo para toda a humanidade. Quando há apenas uns poucos poderes grandes, realmente soberanos, ou eles devem lançar-se na luta de vida ou morte pela supremacia nacional, ou então pelo abandono voluntário de algumas prerrogativas da soberania. O certo é que devem criar o núcleo essencial do poder supranacional que servirá de começo à soberania real de toda a humanidade. A paz não virá urante até que todas as chamadas nações soberanas coloquem os seus poderes de fazer guerra nas mãos de um governo representante de toda a humanidade. A soberania política é inata aos povos do mundo. Quando todos os povos de Urântia criarem um governo mundial, eles terão o direito e o poder de fazer dele um governo soberano,
E quando esse representante ou poder democrático mundial controlar as terras, o ar e as forças navais do mundo, a paz na terra e a boa vontade entre os homens poderá prevalecer, mas não antes disso. Continuando, gente. Os cidadãos não nascem para o benefício dos governos. Os governos são organizações criadas e legadas para o benefício dos homens. Não pode haver um fim para a evolução da soberania política sem o surgimento do governo em soberania de todos os homens. Todas as outras soberanias são relativas em valor, de significado apenas intermediário e status subordinado. Com o progresso científico, as guerras tornar-se-ão mais e mais devastadoras, até que se tornem quase racialmente suicidas. Quantas guerras mundiais devem ser travadas e quantas ligas das nações devem fracassar antes que os homens estejam dispostos a estabelecer o governo da humanidade e comecem a gozar das bênçãos de uma paz permanente e prosperem na tranquilidade da boa vontade de âmbito mundial entre os homens? Quantas guerras não devem ser travadas para chegar nesse ponto, né? Para que haja essa paz permanente. Então, eu fiz esse comentário aqui logo abaixo, né? Eu acho que, né, acho que é o último slide isso aí, exatamente. É, né? Foi exatamente bastante semelhante à posição adotada para com a soberania humana e divina, né? Sobre a soberania religiosa, a parte também no aspecto que diz respeito à política, né? E eu quero crer que já tem um certo sentimento entre nós a partir dessa apresentação desse tópico, né? De o quanto a gente estaria tão perto ou tão longe desse sonho de alcançar essa soberania política de ordem mundial e, consequentemente, a paz entre as nações. Está, então, aberto aí para quem quiser fazer algum comentário, né, a esse respeito, que eu gostaria também, né, de ouvir é, alguma posição, né, da querida Irmandade, com relação a esse respeito. Nós vamos passar depois para o tópico 6, que vai ser um pouquinho mais puxado. Ok, gente? E Então tá acho que bom. poderia colocar para todos agora, né? É, Pois não, Lilian? parar de compartilhar, e daí o Franklin quer fazer algum comentário. Tá ok. Qual é o meu procedimento aqui, por favor? Você vai ali em cima, onde tem View Options ali, e daí clica ali em cima, à View direita, ali do options. lado do verdinho tem uma parte preta ali, só clicar ali. Stop share, então, seria? E Stop Share, desculpe, Stop Share. Tá bom. Ok, gente. Até o fim do curso eu vou aprender alguma coisinha de como mexer com isso. Pois não, Franklin. Bueno, Mantovani, boa noite para o grupo todo. Boa Esse, Boa noite. noite. esse encontro, essas mensagens realmente são muito impactantes. Atualmente, principalmente, bem, esses escritos são realmente na hora certíssima agora para a gente se enterar, não?
porque realmente estamos ya na Terceira Guerra Mundial. Para mí ya estamos na Terceira Guerra Mundial. Yo acredito que vai ser a última, porque é catastrófica. Então, é uma guerra que, com o poder atômico, é extremamente poderosíssima para acabar com toda essa soberania dessas nações que estão aí, não? Porque fala claramente, não? Enquanto as Nações Unidas estavam maneirando os problemas entre as nações mais pequenas, menos poderosas, as coisas iam muito bem. Mas no momento em que entra essas potências mundiais, a China, Rússia, Estados Unidos, não? Essas três potências, e agora também não sei se considerar potência Israel, é uma coisa muito estranha, esta questão de Israel, um país tão pequenininho se atrever a tanto. Então, eu acho que atrás de Israel está alguma potência. E essa potência está em conflito tremendo. E como vai acabar isto? O que não permite o governo mundial, tem um governo mundial aí que está se estruturando de uma maneira escondida, já não mais, oculta, já não mais, porém, muito suspeita. Pelas coisas como vão indo, realmente esse procedimento atual de querer fazer um governo mundial é uma astúcia diabólica, diabólica. O governo mundial vai acontecer só depois da guerra mundial, desse desastre. Depois dessa catástrofe, provavelmente o Armagedon, Terceira Guerra Mundial vai terminar com a bomba atômica. Isso é terrível. Mas eu acredito que assim mesmo não vai afetar o mundo todo. Mas é um momento dramático para a humanidade. É como dizer, de vida e morte. Esse momento chegando é de vida e morte. Aí é que vai começar a se instalar realmente o governo mundial. E esse governo mundial é soberano, mas a soberania a quem corresponde? Qual é o líder capaz? Tem um anticristo que vai aparecer aí que a gente tem que ficar de olho para não se deixar enganar. Por isso, mais do que nunca, temos que prestar atenção a Jesus, porque tem esse anticristo aí que vai enganar muita gente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, acredito que o governo mundial vai ser estabelecido pelo poder do povo crístico. Nós, os que começamos a compreender corretamente a mensagem de Jesus, que é simples, viver o evangelho de Jesus é muito simples. Amar a Deus e a teus semelhantes. Quem compreende isto é o governo, é o poder. Esse é o poder crístico. É o poder crístico que é a soberania e é o governo universal. E aí, quando essa soberania, esse governo comece a mostrar seu verdadeiro poder e sua verdade, seu amor, sua bondade, sua beleza, então aí é que retorna Jesus a nosso planeta. E este é realmente o governo universal. É crístico, sem a menor dúvida. Mas vai acontecer esse desastre terrível, não? Que é necessário, porque a gente não consegue se aproximar à verdade, à beleza da mensagem de Jesus. O evangelho de Jesus é muito simples. Barbaridade é simples. Amar a Deus e a teu semelhante, pronto. Por que a gente não realiza isto? Por que a gente se trava? Porque tem as nações, as raças, as ideologias, os partidos políticos, todas essas divisões, não? Pseudo-soberanas, essas nações. Todo mundo quer nação soberana. Aí uma guerra contra outra, ou uma nação contra outra nação. Até aí não tinha grandes problemas quando as nações são pequenas. Mas agora são as potências. O problema está. Ok, Rússia, Dr. Franklin. pois não. Pelo o que o senhor está dizendo, eu creio que estamos adotando praticamente, acho que a mesma linha, né?
que a gente antevê muita dificuldade de uma situação até mesmo utópica de implantação dessa situação nos nossos dias. Pela, vamos dizer, pela proposta que foi feita por Jesus no Lago da Úrmia, já, né, voltada para os nossos dias. Eu gostaria também de ouvir a opinião do Roberto, depois a gente pode voltar com o Dr. Frank novamente, se for possível. Ótimo. Me dá a oportunidade, eu agradeço. Tudo bem, doutor? Até mais. O Roberto, por favor. Boa noite, Montavani, e boa noite, pessoal. Eu creio que há dois momentos do livro de Urante que complementam o ensinamento de Jesus em Úrmia. Um é quando ele fala do totalitarismo secular, é o documento 195, e o outro, eu não sei se é o documento 71 ou 72, que ele fala, eu creio que se chama evolução do governo. Aí ele dá os passos para se chegar a um governo representativo, democrático a nível mundial. Então, aí Jesus ele ele ensina junto com os reveladores que a paz mundial virá quando houver um governo de todas as nações. E no documento 195, quando ele fala do totalitarismo secular, ele vai falando que o secularismo, o ateísmo, ele vai dizendo que sem Deus não haverá solução, que o otimismo secular é uma ilusão. É mais ou menos o que o senhor Franklin falou. Mas ele faz uma afirmação a respeito do nacionalismo. Ele diz assim: essa sociedade secular que está se degenerando, o que ainda mantém é o nacionalismo. Mas o nacionalismo é a maior barreira para a paz mundial. Entendeu? No documento 195, quando fala do totalitarismo secular, ele fala que a paz duradoura vem com a religião de Jesus, com Deus, com amor fraterno. Mas ele também faz essa afirmação que o ateísmo, o secularismo, a sociedade está degenerando, que mantenha o nacionalismo, mas que o nacionalismo impede o governo mundial. E é o que Jesus diz aí, quando ele fala do governo da família, dos clãs, da tribo, da federação até o governo mundial. Olha, o nosso mundo está caminhando para isso de alguma forma, né? Tem os globalistas, tem a ONU, muitos criticam, e eu acho que a gente está indo nessa direção, só que talvez da forma errada, que esse documento 71, que fala a maneira, os passos da gente chegar a um governo mundial, ele é muito inspirador e muito necessário para os governantes, para todos saberem disso. E eu quero concluir. Olha, muitas vezes nos nossos grupos de urantianos, a gente vem com aquela máxima: não pode discutir política. O livro de Urântia não permite política. Mas aí, nesse ensinamento de Úrmia, no documento 71 e um pouco no penúltimo documento, ele fala de política. Só que não é uma política partidária. Não cita nomes. É mais uma ciência política de maneira geral. Então, eu acho que nos nossos grupos a gente pode, sim, dialogar a respeito de política, dos acontecimentos mundiais,
sem citar nomes e procurando se focar nos princípios maiores da ciência política. Isso que eu queria observar. Ok, Roberto, muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Henrique, Neemias? E a gente também poderia, como o tópico seguinte também é bastante é, semelhante a esse que nós estamos em, em discussão, eu pediria aí para a Irmandade que a gente poderia, porque essa discussão ela vai se prorrogar no próximo tópico também. Então, eu só pedia que fosse um pouco breve nas suas considerações, né? Para a gente também, porque tem bastante coisa e certamente vai ultrapassar o horário, tá, gente? Vocês me desculpem. Pois não, doutor Frank? Eu vou procurar ser breve, mas a questão é que é Difícil, realmente né, doutor? muito profunda. Eh, esta questão, por exemplo, de política. Jesus foi um político, só que é um político, o que é política? Política é a arte de querer fazer o bem para o povo, isso é política. Agora, nós não confundamos política com a politicagem, isso são coisas diferentes. Nós não confundamos o amor que nós temos por nossa pátria com nacionalismo fechado, limitante, ou com uma religião limitante. Então, estas coisas são um absurdo. E a gente não pode ficar de braços cruzados, fechados nas crenças limitantes, ainda que seja o livro Durante. O livro Durante é precioso, não tem dúvida, mas não pode a gente se limitar com essa preciosidade. Tem muitas coisas muito amplas que a gente tem que considerar. O livro Durante não considera porque realmente não era oportuno nesse momento da quinta revelação. Mas temos que Exato. abrir o O olho para foco essa era outro, né, transição. doutor? A quarta revelação com a quinta revelação. Essa ponte que nós estamos. Então, vamos prosseguindo, porque senão eu me alongo aqui. Muito obrigado. Ok, doutor. É, Henrique, por favor. Ah, oi, Mantovani, o documento é bastante claro. Mas aqui na escola nós temos uma política de não discutir política. Essa é a regra aqui. A gente não discute política aqui. A gente não discute se Jesus é político, se a política disso ou daquilo está certo, porque assim, cada pessoa interpreta o ensinamento de Jesus lá de acordo com o seu candidato político, e isso cria animosidades e cria problemas. O foco tem que ser aquilo que está concentrado no livro de Urântia. Eu peço desculpa a todos aqueles que gostariam de discutir ou de falar sobre política, mas aqui na escola está combinado que a gente não fala sobre política. Era o que eu tinha para falar. Ok, obrigado, Henrique. Vamos passar então, gente, ao próximo tópico. Todo mundo enxergando o quadro? Sim, Fiz só que certo não, dessa vez? Tá ok. não, Tá bom acho que então, você gente. tem que clicar lá embaixo, né, para a tela ficar inteira, lá, né? Isso. Acabei de É, fazê-lo. mas ainda Não não tá. aconteceu, não está. Novamente, gente.
É Não só clicar tá naquele inteiro para mim botãozinho aqui. ali embaixo. Não, é aquilo que eu te falei. Quando você for compartilhar, você tem que usar a primeira opção lá em cima, que é a tela. Se você utilizar uma janela embaixo, só vai compartilhar aquela janela específica. Então, você tem que colocar sempre a tela e aí você compartilha. Quando você muda aqui, vai mudar para frente. Vamos lá novamente então, Neemias, com o perdão da querida Irmandade novamente. Então vamos lá. Pensava que tinha aprendido. Clique em compartilhar a tela. Lá no alto à Compartilhar a esquerda, tela. Então vou ter que abaixar aqui porque não estou enxergando onde está. Espera aí. Share screen. isso. Aí Agora lá eu no alto à vou esquerda tem uma tela azul. esquerda, tela azul, Em cima, no alto, que é escrito da nossa tela. apresentação aqui. Está aparecendo as nossas imagens aqui. Aí você vai agora em E compartilhar. foi agora? Foi. Ai. Então vamos lá, gente, que já são quase 21 horas. Tópico 6: Lei, Liberdade e Soberania. Vai ser uma continuidade do tópico anterior. Por isso que eu até pedi aí para vocês, né? Porque basicamente vai se focar na mesma situação, na mesma linha de discussão. Se um homem almeja a independência, ou seja, a liberdade, ele deve lembrar-se que todos os outros homens anseiam pela mesma autonomia. Os grupos desses mortais amantes da liberdade não podem viver juntos, em paz, sem tornarem-se obedientes a leis, regras e regulamentos tais que conceda a cada uma das suas pessoas o mesmo grau de liberdade, salvaguardando, ao mesmo tempo, um grau de igual de liberdade a todos os outros companheiros mortais, naturalmente, certo? Para uma vida em sociedade, né? Se um homem deve ser absolutamente livre, então um outro deve tornar-se um escravo absoluto. E a natureza relativa da liberdade é, econômica e politicamente, uma verdade social. A liberdade é a dádiva da civilização, tornada possível por força de lei. Todas as regras de convivência em sociedade. Ai, meu Deus. Não quer Eu sair não do lugar, estou gente? escutando, não estava escutando. Esse tópico, todo mundo viu o 13461? Eu Sim, não. Ninguém ouviu? eu ouvi. Gente, Eu ouvi. Eu ouvi. Tá, então. Então tá. Então então é o tá. próximo que tem que ser. É que eu não estou conseguindo botar o próximo. Meu Deus do céu. Vou sair da tela cheia, vamos ver. Não, clica em Consigo. cima da imagem com o mouse. Clica que vai aparecer a setinha. Aí, Arre. Tá. Até nós irmos para as Morôncias, eu aprendo isso aqui. A religião torna-se espiritualmente possível realizar a irmandade dos homens, mas isso exigirá um governo de toda a humanidade para regulamentar a questão social, econômica, política ligada a essa meta de felicidade e eficiência humanas. É, em todos esses tópicos, vocês têm notado que eu tenho grifado em uma outra tipo de tonalidade, né, de cor, as questões assim que eu tenho interpretado como mais que levantam mais atenção.
Enquanto a soberania política do mundo estiver dividida e nas mãos de um grupo de estados-nações, haverá guerras e rumores de guerras, e nação levantar-se-á contra nação. A Inglaterra, a Escócia e o país de Gales mantiveram-se sempre em luta uns contra os outros até que abdicaram das respectivas soberanias, né? Isso dentro do Reino Unido, confiando-as ao Reino Unido. Isso também aconteceu com os Estados Unidos, né? Que o livro de Urântia também cita textualmente, né, sobre os seus 48 estados, né? Que foi também dessa maneira que conseguiram abdicar das respectivas soberanias de cada estado para formar um estado maior, um conglomerado, né? Uma outra guerra mundial ensinará as nações ditas soberanas a formar alguma espécie de federação, criando assim um instrumento para impedir as pequenas guerras, guerras entre as nações menores. Mas as guerras globais continuarão enquanto não for criado o tal do governo da humanidade. A soberania global impedirá as guerras globais. Nenhuma outra coisa poderá fazê-lo. Não é uma questão de armamento ou de desarmamento, nem a questão de o recrutamento militar ser voluntário ou obrigatório. Também não pesa nessa questão de manter a paz mundial. Deixa eu repetir que eu não, não dei a entonação certa. Não é uma questão de armamento ou de desarmamento, nem é questão de o recrutamento militar ser voluntário ou obrigatório. Também não pesa nessa questão de manter a paz mundial. Se vós tirardes das mãos das nações fortes todas as formas de armamentos mecânicos modernos e todos os tipos de explosivos, elas irão lutar com os punhos, com pedras e cacetetes, enquanto estiverem aferradas às suas ilusões de direito divino à soberania nacional. A guerra não é uma grande e terrível doença do homem. A guerra é um sintoma, um resultado. A doença, de fato, é o vírus da soberania nacional. Assinado Jesus Cristo. As nações de Urântia não têm desfrutado da verdadeira soberania. Elas nunca tiveram uma soberania que pudesse protegê-las das pilhagens e devastações das guerras mundiais. Na criação do governo global da humanidade, as nações não estariam abdicando da sua soberania, tanto quanto estariam, de fato, criando uma soberania mundial real, autêntica e duradoura, que daí por diante seria plenamente capaz de protegê-las de qualquer guerra. Os assuntos locais seriam controlados pelos governos locais. Essa última parágrafo que talvez dê é, um novo delineamento para a nossa interpretação. Então, os assuntos locais seriam controlados pelos governos locais, os assuntos nacionais pelos governos nacionais, os assuntos internacionais seriam administrados pelo governo planetário. Não sei se atualmente, com a atual pretensão das autoridades mundiais, né, de ser uma coisa nesse sentido. A paz mundial não pode ser mantida por tratados, pela diplomacia, pelas políticas exteriores ou alianças, ou pelo equilíbrio dos poderes, e nem por qualquer outro tipo de substituto para negociar com as soberanias dos nacionalismos.
A lei mundial deve vir a existir e deve ser imposta pelo governo do planeta, a soberania de toda a humanidade. O indivíduo gozará de muito mais liberdade sob o governo mundial. Os cidadãos das grandes potências hoje são taxados, regulados e controlados quase que opressivamente. E uma boa parte dessa interferência atual nas liberdades individuais desaparecerá quando os governos nacionais estiverem dispostos a confiar a sua soberania no que diz respeito aos assuntos internacionais nas mãos do governo geral do planeta. Sob um governo de todo o globo, os grupos nacionais terão uma oportunidade real de realizar e de desfrutar das liberdades pessoais genuínas da democracia. E isso por afim à falácia da autodeterminação. Com a regulamentação para todo o planeta do dinheiro e do comércio, virá uma nova era de paz mundial. Logo, uma linguagem global poderá vir a evoluir e haverá pelo menos alguma esperança de que algum dia surja uma religião única global, ou religiões com um ponto de vista planetário global único. A segurança coletiva nunca proporcionará a paz enquanto a coletividade não incluir toda a humanidade. A soberania política do governo representativo da humanidade trará uma paz perene à Terra. E a fraternidade espiritual, abrangendo toda a humanidade, assegurará para sempre a boa vontade entre todos os homens. E não há outro modo pela qual a paz na terra e a boa vontade entre os homens possam realizar-se. Após a morte de Simboiton, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Então, após a morte dele, os seus filhos tiveram muitas dificuldades em manter a faculdade em paz. As repercussões dos ensinamentos de Jesus teriam sido ainda maiores se os educadores cristãos posteriores, que se juntaram à faculdade da Úrmia, tivessem demonstrado mais sabedoria e praticado mais a tolerância, que era uma regra lá nessa faculdade, né? Que nenhuma outra religião deveria se sobrepor à outra. E se houvesse, caso houvesse algum problema dessa natureza, o seu representante seria imediatamente substituído. O filho mais velho de Simboiton pediu ajuda a Abner, na Filadélfia. Mas a escolha que Abner fez dos professores foi infeliz, pois eles mostraram-se inflexíveis e intransigentes. Esses professores buscaram fazer com que a sua religião predominasse sobre as outras crenças. Eles jamais suspeitaram de que as conferências do condutor de caravanas, às quais sempre eles se referiam, haviam sido feitas pessoalmente pelo próprio Jesus. Abner era um instrutor da escola nazarita de Engedi. Posteriormente foi o dirigente nazareno dos 12 apóstolos de João Batista e também dirigente dos 70 mensageiros do reino. E como parágrafo último desse tópico, é como a confusão cresceu na faculdade, os três irmãos
retiraram seu apoio financeiro e em 5 anos a escola fechou. Mais tarde foi reaberta para ser um templo mitraico e finalmente foi incendiada em consequência de uma das suas celebrações orgíacas. Gente, a gente chegou ao final do sexto tópico, né? E agora que acredito que, né, foi mantido mais ou menos a mesma linha, né, das duas últimas eh, discussões, e que eu creio, na minha maneira de ver, né, que vai desembocar nessa última aqui, né, que talvez tenha um apelo mais atual, né? Como eu disse para vocês, né, vou reafirmar minha posição, que adotei desde o princípio, de que, né, estaríamos muito longe dessa condição de uniformidade religiosa e tão pouco de uniformidade política, segundo a situação atual, né, do planeta Urântia. Mas tem aí, né, as apresentações de Jesus, né, afirmando sobre essas questões, né, de como seria a questão de paz religiosa e paz política, transpondo para os nossos dias, né? E aí, antes de transpor, né, eu também tenho essa base, porque tem outra citação no livro de Urântia que fala, né, sobre essas condições só vão poder ser adquiridas é, quando da factualização do Ser Supremo. E antes disso, né, na condição que, bom, a factualização já seria uma ocorrência, um fato bastante mais adiante ainda. Antes disso, ainda teria que haver a questão da, dos mundos habitados se tornarem-se esferas de luz e vida, que exige, que para atingir essas condições, né, exige, tem uma série de condições para se caminhar, né, para chegar até esse objetivo. Então, diante dessas duas prerrogativas, é que eu mantenho a minha posição particular, né, nada oficial, mas é um pensamento que eu tenho, né? Então, eu propus aguardar mais um pouquinho para a gente poder ter um pouquinho mais de discussão sobre esses aspectos, e eu pus até como pontos para reflexão, né? Alguma coisa que me sobressaltou, que pode talvez ajudar nesse nosso raciocínio. Então, o primeiro ponto seria que a religião, né, do documento 184 mesmo, torna espiritualmente possível realizar a irmandade dos homens. Mas isso exigirá um governo de toda a humanidade para regulamentar a questão social, econômica e política ligada a essa meta de felicidade e eficiência humanas. E o segundo ponto que eu destaquei é que, com relação à regulamentação para todo o planeta do dinheiro e do comércio, ou seja, com a regulamentação para todo o planeta do dinheiro e do comércio, virá uma nova era de paz mundial. Logo, uma linguagem global poderá vir a evoluir e haverá pelo menos alguma esperança de que algum dia surja uma religião única global, ou religiões com um ponto de vista planetário global único. Então, aí abaixo eu pergunto, né? Como coadunar os ensinamentos do mestre no Lago da Úrmia em nossos dias, considerando a atual situação planetária em Urântia e as perspectivas de um governo político mundial, né? Motivado aí pela Agenda 2030 da ONU, da WEF, Fórum Econômico Mundial, né, sobre economia planetária, também a OMS, com as diretrizes de ordem sanitária,
né? E mais tantos outros órgãos que estão alinhados nesse mesmo eh, esforço, né, do governo mundial. Então, eu abro aqui para comentários, para discussão, né, para toda a Irmandade. Queira fazer uso da palavra, está aberta. Oi, Mantovani, obrigado pela sua apresentação aí, a sua aula. O tema abordado por Jesus é realmente fascinante, mas, na verdade, ele se resume e volta sempre para a mesma coisa. Nós somos filhos de um Pai, Deus, que é um Pai de amor, misericórdia, justo, e somos todos irmãos. Na verdade, essa é a única coisa que a humanidade precisa reconhecer. Todo o resto é uma consequência. Então, o dia que a humanidade integralmente reconhecer que nós somos todos irmãos e que Urante é a nossa casa, vão acabar todas as discussões. Existem vários pontos positivos e negativos, porque você perguntou como é que a gente enxerga isso para o futuro. O que a gente pode ver é que já faz algum tempo que os homens vêm tentando estabelecer uma economia global, uma comunidade global. A União Europeia é um exemplo disso. O Mercosul, à sua maneira, é um exemplo disso. E tantos outros tratados que têm tentado unir economias, políticas, diretrizes, etc., a nível mundial. Então, acho que nós estamos longe ainda, distantes disso, porque os desafios são muito grandes. E os desafios são grandes justamente porque as pessoas ainda não assimilaram a ideia de que nós somos todos irmãos e que Urante é a nossa casa. Então, apesar da tentativa, e uma das mais bem-sucedidas é a da Comunidade Europeia, mas longe de estar próximo da perfeição, os países que compõem a Comunidade Europeia, em sua maioria, continuam sendo países clamando pela sua soberania, pelo direito de decidir o que fazer, o que não fazer e todo aquele negócio. Sempre é uma dificuldade muito grande de tentar estabelecer uma, uma concórdia, uma harmonia entre todos os povos, porque sempre fica aquela luta, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para isso, ainda com muitos erros, muitas dificuldades. Mas o principal desafio a ser superado, do meu ponto de vista, é justamente esse. Nós somos filhos de Deus, que é nosso Pai, e somos todos irmãos. Quando nós verdadeiramente vivermos isso nos nossos corações, na nossa alma, no nosso dia a dia, na nossa vida, tudo isso que Jesus pregou aí vai ser realizado. E eu não tenho dúvida de que Jesus fez uma previsão e fez assertivas extremamente atuais e corretas. Mas isso é só um retrato do desenvolvimento da civilização humana, que sempre está envolvida por altos e baixos, né? Então, sim, dá uma tristeza danada a gente ver que a gente apanha, 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 dá uma levantadinha, cai de novo e apanha, apanha, apanha e tenta consertar de novo.
mas pouco a pouco a gente vai evoluindo. Então, a minha visão de futuro é essa, sim, nós vamos chegar, minha visão de futuro coincide com a visão dos reveladores. E um dia nós temos que ter um governo mundial que vai derrubar as barreiras, estabelecer a soberania do povo urantiano e acabar com todas essas bobagens que a gente vê aqui e ali. Mas a gente está muito distante disso ainda, eu acho, né? Mas foi muito legal, muito bom esse documento de Jesus, como todos os outros. É maravilhoso e muito inspirador. Nosso trabalho que nós podemos fazer aqui é fazer a nossa parte na proclamação do Evangelho, divulgar Deus por meio das nossas ações, nossos atos, nossas atitudes, espelhar Deus para todos os homens e mostrar o Evangelho de Jesus a todos aqueles que precisam de conquistar e saciar a sua sede e fome espiritual. Tem uma passagem no documento 133 da volta de Jesus de Roma, que é exatamente o anterior, esse que você leu aí, que fala de Jesus numa hospedaria, conversando, seria um hotel, conversando com a dona lá e dizendo, olha, preocupe-se em acolher a todos os seus hóspedes como você acolheria os altíssimos. Porque, de fato, né, todos os homens têm um altíssimo dentro de si, tem o seu ajustador do pensamento ali. Então, o que nós temos que fazer é justamente isso, enxergar no nosso semelhante a, a possibilidade de que a gente possa acolher esse semelhante e, assim fazendo, está recebendo o Pai que habita aquele semelhante que é o mesmo que nos habita. Então, nós temos sim um papel importante nisso, mas o nosso papel como pessoas cristãs, como seguidores de Jesus, é divulgar o Evangelho. E se alguém de nós tiver ascendência de liderança mundial, ok, vamos pregar a filosofia de Jesus, né? Mas é muito difícil discutir essas coisas quando as pessoas não estão preparadas para isso ainda. Isso é a mesma coisa que tentar tirar da cabeça de uma pessoa todos os dogmas que ela carrega, né? Você não vai conseguir convencer nenhum nacionalista de que o governo tem que ser mundial, esquece. Isso é uma missão impossível, né? Muito bem, me alonguei muito, desculpe, né? Talvez vamos passar para outra aí. Que isso, presidente. Sempre um prazer. Aélio, por favor. Boa noite, vamos vê-los. Estou vendo que o grupo aqui é bastante interessado no assunto. A bem da verdade, qualquer coisa que se diga é meramente especulativo. O texto todo me pareceu extremamente utópico, extremamente utópico. Foi dito por Jesus, foi ensinado por Jesus e já tem quase 2000 anos. E nesse período, os reveladores não falaram de nenhum experimento mundial minimamente bem-sucedido. De sorte que isso está na linha das especulações, está na linha das teorias, está na linha das intenções. Mas, enfim, eu concordo com o que disse Rick, que é muito difícil e não é uma coisa para breve.
eu não entendi direito se essas mudanças vão acontecer pelo lado religioso, se vai acontecer mais pelo lado político, se vai ser uma combinação de iniciativas que se encontram ou que visualizam a mesma intenção. Mas o que eu aprendi da minha experiência curta de vida foi o seguinte, que as sociedades nacionais, na verdade, é uma soma de famílias. E a soma de famílias é uma soma de indivíduos. Eu não acredito, pessoalmente, que a coisa aconteça de cima para baixo. Acho que tem tudo por acontecer de baixo para cima. Na medida que os indivíduos que formam as famílias se tornem melhores, na medida que os indivíduos que formam as famílias e, por sua vez, a sociedade e, por sua vez, as nações, enxerguem da mesma maneira, visualizem da mesma maneira. O que eu posso falar, por observação, é da sociedade brasileira. O que é que nós vemos na sociedade brasileira? O país é dividido em 5 regiões, e essas regiões do Brasil, que congregam alguns estados, não têm uniformidade. Não tem uniformidade. Tem estados bem mais ricos do que outros estados, e cada dia se tornam mais ricos, e cada dia abre um fosso social maior, na linha do homem-lobo do homem. Como é que pode haver compatibilidade entre pessoas que têm dificuldade para comer e outros que continuam explorando estes, na sua grande maioria? Então, aspectos econômicos têm que, independentemente de ideologia para um lado ou de ideologia para o outro, tem que fazer o nivelamento. Henrique falou da experiência recente da Europa, que lutou por décadas para fazer essa integração. E qual era a dificuldade? A dificuldade era países como Espanha, países como Grécia, países como Portugal, que eram demasiado pobres. Como é que ia dar certo uma integração que juntaria países ricos com países pobres? Então, houve um plano inicial relativamente bem sucedido de diminuir essa distância entre esses povos. Então, se investiu pesado na Espanha, se investiu pesado em Portugal, se investiu pesado na Grécia, só para citar 3, eu podia citar outro, para fazer o nivelamento, senão essa integração não daria certo. Nós temos, no começo do século passado, um experimento que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderado pela Rússia. O que acontecia de verdade? Eles se juntaram para fazer uma ideologia política prevalecer sobre outra, mas, na prática, o que aconteceu? O país mais forte subjugou os mais fracos. Eles participavam dessa parceria, dessa integração, mas, na verdade, ele era uma massa de manobra, eram explorados de todo jeito. O que nós estamos assistindo nos nossos dias? Eu vou encerrar porque eu já me delonguei. O que nós estamos vendo entre nossos dias? Os 2 principais países desse arranjo, Rússia e Ucrânia, estão aí se matando. E, na verdade, esses problemas não são problemas recentes, esses problemas são antigos, estão aflorando. Ou seja, na minha opinião, mesmo pelo lado religioso, nós temos aí o cristianismo como 1/3 da população mundial. Mas tem 2/3 que não são cristãos. 2/3 não são cristãos. Aí a gente diz, como é que a gente vai chegar no entendimento religioso e ecumênico, se mesmo entre os cristãos o pau come solto? Não precisamos ir longe, não. Aqui, na nossa comunidade, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Podemos não ser igrejados, mas nós somos cristãos. O pau come solto. É só ir nos grupos aí, o pau come solto.
Então, nós estamos falando de integração, nós estamos falando de ecumenismo, nós estamos falando de união, nós estamos falando de um monte de coisa, e o pau está comendo solto. Antes com descrição, agora sem muita descrição. Encerro, porque o assunto é complexo e outros têm que usar a palavra. Grato pela oportunidade. Obrigado você. Mais alguém, gente? Alguém gostaria de comentar, fazer mais algum comentário? Pela ordem, Franklin. Então, eu cada vez estou mais convencido, não? É o sistema de pensamento humano que está equivocadíssimo. É um sistema de pensamento que foi iniciado, digamos, pelas influências nefastas, satânicas, de Caligaste quando ele se rebelou junto com Lúcifer. Aí começou o drama do nosso pensamento. Então fomos hipnotizados por um sistema de pensamento que tem como centro o ego. E o ego aprendeu. Não que o ego seja ruim, mas ele aprendeu que o Deus dele é o dinheiro. Então, esse sistema de pensamento fundamentado no ego, e o ego fundamentado no seu Deus dinheiro, que é importante, porque o Deus verdadeiro ficou para escanteio. A gente vai à igreja, não tem muita crença, muitas religiões, mas tudo isso é só crença. E o cristianismo também é crença, mas pelo menos está mais próximo da verdade de Jesus Cristo. Então, existe um terço da humanidade que realmente simpatiza, pelo menos, com Jesus Cristo. Mas essa humanidade, ela está boicotada totalmente nas suas ações e nas suas necessidades espirituais, de se elevar espiritualmente, por causa da escravidão, que esse sistema de pensamento, que é chamado Matrix Illuminati, é que está governando nossa cabeça. Nós nos revoltamos, às vezes, com essas leis do César, mas não adianta, porque surge outra lei, às vezes mais nefasta do que a antiga. Então, o problema que nós temos que focalizar, é o sistema de pensamento. Não adianta politicagem, não adianta religiões que pregam a amizade entre os homens, que todos somos irmãos, que a terra é uma só. Isso é até fácil de compreender, mas fazer, realizar. Então, precisamos de uma oração. Mas não oração nos termos assim de rezar, 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 pedir, suplicar. Não, a oração nos termos de gerar um novo sistema de pensamento que está aí. É o sistema de pensamento crístico, de Jesus Cristo. O homem mais utópico do mundo foi Jesus, porque até agora a utopia dele está tão longe. Parece que quando ele esteve lá presente, a utopia não estava tão distante. Depois que ele foi crucificado, se tornou distante. Hoje em dia, falar de Jesus, vamos evangelizar o mundo com uma oração, ou seja, uma maneira prática de evangelizar. Vamos conversar, cada um de nós é um evangelizador. Vamos conversar sobre este Jesus para que seja melhor compreendido. Eu garanto que aqui no Brasil é um bom núcleo catalisador dessa evangelização que tem que evangelizar o mundo todo. O Brasil já está, de certa maneira, evangelizado como crente, mas falta ainda. Ao brasileiro falta dar o pulo, não, necessário para ele não ser só cristão. Eles têm que ser crístico. Então, o crístico não é que se fecha numa religião, ou num livro, na Bíblia, no Alcorão, e agora também, inclusive, é o mesmo caminho que querem fazer muita gente, o livro Durante, e o livro Durante não vai se deixar agarrar nesse sentido, não. Não é assim de que fazer do livro Durante uma nova Bíblia. Não é assim. Então, o que eu acredito mesmo é que temos que evangelizar.
Aqui, quem fala de Jesus, na teoria, é uma coisa. Agora, na prática, vamos a ser realmente como Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é verdade. E por que nós não realizamos isso? Então, não, isso vai acontecer, porque é só esperar, vai demorar 1 milhão de anos, mas vai acontecer. Não é assim. Não é assim. A coisa agora é aguda. A problemática existencial da humanidade é aguda. Olha só esse exemplo do Rio Grande do Sul. Duvido que essas pessoas lá não se tornaram crísticas nesse sufoco todo. Pelo menos 80%. Eles perceberam que Deus é o refúgio, que a verdade é o refúgio. Não adianta semear, plantar milho, arroz, criar gado, galinhas, frangos, ovos, chamate, chimarrão. Não adianta só isso. Não adianta procurar só o Deus dinheiro, que adianta sim a verdade. A verdade é a harmonia. O novo dinheiro é a harmonia. Esse dinheiro que está aí não vale nada, é papel, é um blefe mentiroso. É a confiança que nós temos no dólar, no rubro, até no real. É pura confiança, isso não vale nada. Temos que fazer um lastro monetário correto. E esse é o lastro monetário correto, ou é ouro, que é matéria, mas pelo menos não é um valor. Mas eu prefiro a harmonia, trabalho. O lastro do dinheiro é Ok. o trabalho. Eu acho que me estou demorando aqui, teria muita coisa para falar, mas por enquanto vou parar por aqui, porque senão não paro nunca. Obrigado. Tudo bem, doutor Frank. Também foi muito pertinente a parte do senhor, viu? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Que já, devido ao adiantado da hora, eu tenho mais 2 tópicos para dizer. Posso passar para frente, gente? Sim, Deu certo? sim. Sim. Ok, já, então passemos adiante. Tópico 7, o 31º ano, 25 DC. Quando Jesus voltou à viagem ao Mar Cáspio, ele sabia que as suas viagens pelo mundo haviam como que acabado. Apenas uma viagem mais para fora da Palestina ele fez, e foi para a Síria. Depois de uma breve visita a Cafarnaum, ele foi a Nazaré, parando lá uns poucos dias com o intuito de fazer visitas. No meio do mês de abril, ele saiu de Nazaré, indo para Tiro, que fica na costa também mediterrânea do atual Líbano, né? De lá, Jesus viajou para o norte, ficando alguns dias em Sidom, mas o seu destino final era Antioquia, que fica na Síria. Esse é o ano das peregrinações solitárias de Jesus pela Palestina e pela Síria. Durante esse ano de viagens, ele ficou conhecido por vários nomes em diferentes partes do país: carpinteiro de Nazaré, construtor de barcos de Cafarnaum, escriba de Damasco e mestre de Alexandria. Em Antioquia, o filho do homem viveu por mais de 2 meses, trabalhando, observando, estudando, conversando, ministrando.
e permaneceu por mais tempo na Antioquia do que em qualquer outro lugar que visitou nessa viagem. 10 anos mais tarde, quando o apóstolo Paulo estava pregando na Antioquia e ouviu os seus seguidores falando das doutrinas do escriba de Damasco, ele mal sabia que os seus alunos tinham ouvido a voz e escutado os ensinamentos diretamente do próprio mestre. Assim como ocorreu também, né, pela sua viagem quando foi à capital do Império Romano, né? A cidade de Roma. Foi uma espécie, né, de precursor para os seus apóstolos. Da Antioquia, Jesus viajou para o sul, pela costa até Cesareia. Eu até coloquei um mapinha do lado, né? Ele estava para cá, para aqui para cima não saiu a Antioquia, mas aqui a costa do atual Líbano, né? Tiro e Sidom até Cesareia, ok? Onde permaneceu por umas poucas semanas, continuando pela costa até Jopa. De Jopa, rumou em direção ao interior para essas cidades aí até Gaza também, né? Então, continuou na costa do Mediterrâneo, da Palestina, até essa faixa aqui, que era, naquela época, já a faixa de Gaza. De Gaza, ele tomou a estrada que vai para o interior até Beersheba, que fica também no sul da Judéia. E daqui que ele partiu depois, posteriormente, né, pelo meio da Palestina, é Palestina, indo de Beersheba, no sul, para Dan, ao norte. Dan fica também ao norte, né, do Lago Huli, é, que eu acho que também ela é chamado como Cesareia de Filipe. Mas vai ter uma indicação aqui mais para frente, se não me engano, tá? Então, nessa viagem para o norte, ele parou em Hebrom, em Belém, né? Foi caminhando daqui de Beersheba até pelo meio da Palestina, passando por Carnafaum e Betsaida, né? Nas margens do Mar da Galileia, para depois subir as escarpas, né? Do Monte Hermon. O ajustador do pensamento residente, a partir de agora, conduzia Jesus a deixar de lado os locais onde moram os homens e a dirigir-se até o Monte Hermon, para que ele pudesse completar o trabalho de ter a sua mente humana sobre a própria mestria e terminar a tarefa de realizar a consagração plena de si ao remanescente do trabalho da sua vida na terra. E, né, e completar a sua completar tecnicamente a sua sétima auto-outorga. Tem uma observação, não sei se eu já fiz, sobre a grafia do Monte Hermon, né? Que a gente vê duas é, citações bastante constantes, né? Uma com M e outra com N. O livro de Urante inteiro coloca o Monte Hermon com M. E em demais literaturas, né, fora do livro de Urante, aparece com N. Essa foi uma dessas épocas inusitadas e extraordinárias na vida terrena do mestre em Urântia. Uma época de importância similar foi a da experiência pela qual ele passou quando estava só nos montes perto de Pela, pouco depois do seu batismo. É, era uma atitude, assim, contumaz do Senhor Jesus, esse, esse seu isolamento pelas montanhas, né, da Palestina.
Então, tem várias citações no livro de Urântia que ele fazia uso desse procedimento, né? Isoladamente e em locais altos. Talvez essa condição, né? Esse procedimento que ele sempre adotou na vida inteira seja alguma coisa para nós também refletirmos sobre essa atitude, né? E quem sabe até aplicar nas nossas vidas, porque são muitas citações do mesmo procedimento. Esse período de isolamento no Monte Hermon marcou o término da sua carreira puramente humana, isto é, o término técnico da auto-outorga mortal. Que até, né, que se ele quisesse encerrar a sua auto-outorga no momento que ele esteve lá no Monte Hermon, já poderia ter concluído a sua tarefa técnica, de acordo com as recomendações, né, que ele se submeteu em Salvington ao sair lá da sua capital do seu universo local, né? Então, ao passo que o isolamento posterior, que foi em Pela, né, na Pérea, demarcou o começo da sua fase mais divina da auto-outorga, que foi logo após o seu batismo. E Jesus viveu a sós com Deus durante 6 semanas nas escarpas do Monte Hermon. Aqui, no Monte Hermon, pela a sua fase, ainda completou sua fase puramente humana, para iniciar 6 meses depois a fase mais divina da sua outorga em Urântia, a partir do seu batismo lá no Jordão, próximo à cidade de Pela. Aqui mais 2 mapas, né? Com maior zoom. E aqui também da Palestina antiga e atual, né? Contemplando o Mar Morto, o Lago de Tiberíades, o Lago Rule, ou Águas de Merom, e mais para cima ainda, né? As alturas do Monte Hermon. E aqui também, provavelmente, no Israel atual, né? Com algumas de suas cidades, creio eu, né? Adiante. Um momento só, gente, que acabou o tópico 7. Isto. E também eu acho que é mais uma situação sobre as características desse 31º ano. Se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente já poderia passar imediatamente para o grande finale do Senhor Jesus, no Monte Hermon. Ok? Vamos lá então. Sim, pode passar. Depois de passar algum tempo na vizinhança de Cesareia Filipe, né? Jesus aprontou os seus suprimentos e conseguiu uma besta de carga e um garoto de nome Tiglat. E então seguiu pela estrada de Damasco até uma aldeia conhecida como Bijen, que está escrito lá no livro de Urântia, e em outros locais também aparece como Bet-Jen. E fica já ao pé do Monte Hermon, tá? Ainda numa altitude ainda não tanto quanto, né, a da própria montanha do Hermon. Ali por volta de meados de agosto do ano 25, ele estabeleceu seu acampamento e, deixando seus suprimentos sob a custódia de Tiglat, subiu as escarpas desoladas da montanha. Esse desolado está grifado também, né? Porque é muito pouco habitado, segundo o livro durante nos diz, né?
muito pouca, a densidade demográfica bem baixa. Tiglat acompanhou Jesus nesse primeiro dia, montanha acima, até um determinado ponto, a uns 2.000 metros de altitude acima do nível do mar, onde eles construíram um nicho de pedra, no qual Tiglat devia colocar comida 2 vezes por semana. No primeiro dia, depois de deixar Tiglat, Jesus havia subido a montanha apenas um pouco mais, quando parou para orar. Entre outras coisas, ele pediu a seu pai para enviar o serafim guardião que devia ficar com Tiglat. Ele pediu que lhe fosse permitido subir e ter a sua última luta a sós com as realidades da existência mortal. E seu pedido foi-lhe concedido, e foi para a grande prova apenas com o seu ajustador residente a guiá-lo e dar-lhe apoio. A Irmandade já deve saber, né, de qual foi essa grande prova que o Senhor Jesus passou, né? E nós vamos chegar nela já já. E Jesus comeu frugalmente enquanto estava na montanha. Ele absteve-se inteiramente de comida, apenas 1 ou 2 dias por vez. Os seres supra-humanos que se confrontaram com ele nessa montanha e com quem ele combateu em espírito e a quem ele derrotou em poder eram reais. Realidades espirituais mais reais. Eram os seus arqui-inimigos do sistema de Satânia. Não eram fantasmas da imaginação que surgiram das fantasias intelectuais de um mortal enfraquecido e faminto e que não conseguia distinguir a realidade das visões causadas por uma mente perturbada. Foi na cara e a coragem mesmo, com realidades espirituais, mas entidades reais. E foi, né, como se diz aqui, né, com a cara e a coragem, somente munido do seu ajustador residente, mas também na condição de uma criatura mortal, para enfrentar as criaturas infernais aí do sistema de Satânia, representado pelo Satã e por Caligástia. Depois de mais de 6 meses de comunhão ininterrupta, será que eu pulei, gente? Não percebi, peraí. Pulei. Jesus passou as 3 últimas semanas de agosto e as primeiras 3 semanas de setembro no Monte Hermon. Durante essas semanas, ele terminou a tarefa mortal de entrar e passar pelos círculos da compreensão mental e do controle da personalidade. Durante todo esse período de comunhão com o seu Pai Celeste, o ajustador residente também completou os serviços a ele atribuídos. A meta mortal dessa criatura terrena ali, então, foi alcançada. Apenas a fase final de afinação entre a mente e o ajustador ficou ainda para ser consumada, o que foi ocorrida, né, o que ocorreu na ocasião do seu batismo em janeiro do ano seguinte, né, de 26. Mas durante todo esse tempo, né, já vinha assim, tendo uma, vamos dizer, uma atuação mais a miúde do seu ajustador, né, justamente preparando para essa grande batalha que o Senhor iria contender com as criaturas rebeldes. Depois de mais de 6 meses de comunhão ininterrupta com o seu Pai do Paraíso, Jesus tornara-se absolutamente seguro sobre a sua natureza e o certo do seu triunfo sobre os níveis materiais da manifestação tempo-espacial da personalidade.
Ele acreditou integralmente na ascendência da sua natureza divina sobre a sua natureza humana e não hesitou em afirmá-la. Perto do final da permanência nas montanhas, Jesus perguntou ao seu pai se lhe poderia ser permitido manter uma conversa com seus inimigos de Satânia, enquanto filho do homem, como Joshua ben José ou Yosha ben Yosef. Esse pedido lhe foi concedido. Durante a última semana no Monte Hermon, a grande tentação, a provação universal aconteceu. Satã, representando Lúcifer, que era o soberano do sistema, e Caligaste, já deposto, né? E Caligaste, que é o príncipe planetário, rebelde, estiveram presentes junto a Jesus e foram tornados plenamente visíveis para ele. Jesus, como uma criatura mortal naquele instante, né, não teria condições de materiais, né, de, de vê-los, mas eles foram tornados visíveis para o mestre. E assim, pois, tal tentação, essa provação final de lealdade humana em face das falaciosas das personalidades rebeldes nada tiveram a ver com alimentos, nem com pináculos de templos, e nem com atos presunçosos, né, que nos é tratada pela Bíblia, né, pelas cartas. Aí. Então, nada teve a ver com os reinos deste mundo, e teve sim a ver com a soberania de um universo poderoso e glorioso. Era todo o universo local de Nébadon que estava em jogo nessa parada. O simbolismo nas vossas escrituras foi elaborado para ser dirigido a épocas anteriores, nas quais o pensamento do mundo ainda era infantil. E as gerações posteriores deveriam compreender quão grande foi a luta pela qual o Filho do Homem passou durante aquele dia memorável no Monte Hermon. E passou como criatura material, como homem. Às muitas propostas e contrapropostas dos emissários de Lúcifer, Jesus apenas respondeu: que prevaleça a vontade do meu Pai no paraíso, e que a vós, meus filhos rebeldes, possam os anciães dos dias julgar-vos divinamente. Eu sou o vosso Criador Pai. Não posso julgar-vos com justiça. A minha misericórdia vós já a desprezastes. Eu vos entrego ao julgamento dos juízes de um universo maior. Ou seja, né, repassando de instância, passando do universo local para o superuniverso, para os tribunais de Uverso. Quanto a todos os expedientes e acordos sugeridos por Lúcifer, às propostas ilusórias sobre a auto-outorga de encarnação, Jesus apenas fez o comentário: a vontade do meu Pai no paraíso seja feita. E quando a severa provação chegou ao fim, o serafim destacado para ser o guardião voltou-se na direção de Jesus e levou até ele a sua ministração. Nessa tarde, no final do verão, entre as árvores e no silêncio da natureza, Michael de Nébadon conquistou a soberania inquestionável do seu universo.
Nesse dia, ele completou a tarefa pré-estabelecida para os filhos criadores de viver completamente a vida encarnada, à semelhança da carne mortal nos mundos evolucionários do tempo e do espaço. O anúncio para o universo, para Nébadon, dessa memorável realização, meses depois, parece que está faltando um verbo aqui. Então, que foi, né, durante seu batismo, né, em janeiro de 26, mas tudo aconteceu realmente naquele dia na montanha, e não lá nas escarpas, nas montanhas próximo à região de Pela, né, como diz a Bíblia, né, que foi a tentação no deserto e tal, dos 40 dias e tal, né? Então, mas tudo aconteceu, a batalha espiritual sustentada pelo Senhor Jesus, ocorreu tudo ali no Monte Hermon. E na última semana de setembro, né? É, E quando Jesus desceu da sua estada no Monte Hermon, a rebelião de Lúcifer em Satânia e a secessão de Caligástia em Urântia estavam virtualmente acalmadas. Não vou dizer que foram extintas, mas foram acalmadas pela grande vitória espiritual de nosso Senhor. Jesus havia pagado o último preço exigido dele para alcançar a soberania do seu universo, que por si mesma regulamenta sobre o status de todos os rebeldes e determina que todos os futuros levantes, se um dia ocorrerem, já cria uma espécie aqui de jurisprudência no nosso meio de entendimento, então que eles possam ser tratados sumária e efetivamente. E desse modo pode-se ver que a chamada grande tentação de Jesus aconteceu algum tempo antes do seu batismo, e não pouco depois daquele evento. Contra o Tiglar, que era o rapaz que ele tinha é, é, contratado, né, para levar comida para ele, provisões, subindo para o compromisso de levar comida, enquanto no caminho, né? Chamando-o a voltar, Jesus apenas disse: o período de descanso chegou ao fim e devo agora voltar a cuidar dos assuntos do meu pai. Também depois de uma tremenda de uma experiência que ele teve lá, né, gente? E mesmo antes do seu batismo, né, quando é, acabou confirmando todas as suas eh, condições de um filho criador e preparando seu espírito totalmente para a ministração pública do Evangelho do Reino. Então ele se tornara um homem silencioso e estava muito mudado quando voltaram para Dan, que era a terra do Tiglar, onde ele deixou o garoto e deu a ele o burro. E Jesus prosseguiu para o sul, pelo mesmo caminho que ele tinha percorrido, para chegar em Cafarnaum. Tá terminado o tópico 8, resta mais um, só que é um pouco mais curto. E se alguém quiser fazer uso da palavra, está aberto. Só que o horário já foi, né? Gente, o que vocês acham? Eu posso, Talvez possa talvez, continuar. continuar e Talvez possa depois, continuar. Aham. tudo bem. Eu peço já perdão,
postecipado para a Irmandade, porque o tema foi bastante comprido, né? E bastante denso, e talvez não houve tempo realmente para maiores detalhamentos, né? Então vamos lá. Tópico 9, o tempo de espera. Tá ok, gente? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Tudo. É, estava agora próximo o fim do verão. Era a época do dia da reconciliação e da festa de tabernáculos. Jesus tinha um encontro de família em Cafarnaum durante o sábado e no dia seguinte partiu para Jerusalém com João, o filho de Zebedeu, indo para o leste do lago, né? Lago de Tiberíades, né? Através de Gerasa. Jesus e João pararam para passar a noite em Betânia com Lázaro e as suas irmãs, indo bem cedo na manhã seguinte para Jerusalém. Eles passaram quase 3 semanas na cidade e nas cercanias, ou pelo menos João passou. Muitas vezes João ia só até Jerusalém, enquanto Jesus caminhava pelos montes, pelas montanhas vizinhas para ter muitos períodos de comunhão espiritual para com seu Pai Celeste, uma atitude notadamente bastante corriqueira na vida do Senhor Jesus. Ambos estiveram presentes aos serviços solenes do dia da reconciliação. João ficou muito impressionado com as cerimônias desse dia, de ritual religioso judeu, mas Jesus permaneceu como um espectador pensativo e silencioso. Continuando. Ele fervia de desejo de dar expansão à declaração de verdade real sobre o caráter amoroso de seu pai e sobre a conduta misericordiosa no universo, mas o seu fiel monitor admoestou de que a sua hora não tinha ainda chegado. Jesus planejava ficar durante a semana da festa de tabernáculos com João. Essa festa era o feriado anual de toda a Palestina, era a época das férias judaicas. Embora Jesus não tenha participado da folia da ocasião, era evidente que lhe causava prazer e proporcionava satisfação ver como os jovens e velhos descontraídos se entregavam à alegria. E essa festa dos tabernáculos, né, ou das tendas, ou das colheitas, ela, pela literatura que eu peguei, leva uma semana. No meio da semana de celebrações e antes de terminarem as festividades, Jesus despediu-se de João, dizendo que desejava retirar-se para as montanhas. Jesus não voltou para Jerusalém, depois de quase uma semana a sós nas colinas perto de Betânia. Ele partiu para Cafarnaum. A caminho de casa, para variar, passou um dia e uma noite a sós nas escarpas de Gilboa. Esse monte é onde houve o suicídio lá do rei Saul. No meio da semana de... Peraí, acho que eu voltei. E a morte do rei Saul está descrita em 1 de Samuel. Na manhã seguinte, Jesus foi à arca que continha os seus objetos pessoais, que havia deixado no escritório de Zebedeu. Colocou seu avental e apresentou-se para o trabalho, e dizendo: A mim me convém manter-se ocupado, enquanto espero que chegue a minha hora. Quer dizer, isso aí deve ter acontecido, né, um pouco depois do mês de setembro, e esperou até janeiro do ano seguinte para ir ao encontro de João para o batismo. Durante esse período final do seu trabalho na oficina de barcos, Jesus passou a maior parte do seu tempo no interior dela, fazendo o acabamento de alguma embarcação grande. E ele tinha ainda essa primazia de
atentar para a parte essencial das coisas que ele fabricava, de qualquer empreendimento, né? E como ele estava no estaleiro, ele tinha que primar mais pela segurança das embarcações, na minha opinião. Com o passar do tempo, chegaram rumores em Cafarnaum sobre um tal de João, que pregava enquanto batizava os penitentes no Rio Jordão. E João pregava: o reino do céu está ao alcance da mão, arrependei-vos e sejais batizados. E aí o Senhor Jesus depôs as ferramentas e partiu ao encontro do seu primo João. Todavia, uma grande mudança havia acontecido em Jesus. Poucas daquelas pessoas que tinham desfrutado das suas visitas e das suas ministrações, das suas idas e vindas naquela terra, jamais reconheceriam posteriormente no educador público a mesma pessoa que haviam conhecido e amado anteriormente como um indivíduo particular. E existia uma razão para que aqueles que se haviam beneficiado anteriormente dos seus serviços não o reconhecessem posteriormente, né? No seu papel de um educador público cheio de autoridade. Durante longos anos, essa transformação de mente e de espírito tinha estado em progresso, completando-se durante aquela temporada memorável no Monte Hermon. É o fim, gente. Muito obrigado e desculpe, o texto tão alongado e tanto tempo que a gente ficou. Se alguém quiser também fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada, Mantovani. Bastante legal essas passagens, conhecer, localizar nos mapas, né? E tudo que Jesus fala é maravilhoso. Gratidão pela tua apresentação. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Mais alguém? Mantovani. Muito bom. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pela Boa participação. noite. Quem é a quarta-feira que Boa vem? noite. Ah, quarta-feira que Ah, vem é a sim. Dini. Ah, vai A falar sobre Jenny. João Batista. Ah, legal. Muito E eu bom. também, então, peço por ela que vai ser essa continuação dessa tremenda epopeia passada pelo Senhor Jesus, e Sim, certamente agora vai ser a parte, né, com o encontro dele com João Batista e seu João batismo. Batista. Sim. Isso mesmo. Até Muito quarta-feira bom. que vem, então, gente. Até. Obrigada. Muito obrigada. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite a todos.